Programa PVPet. Uma nova forma de cuidar do seu pet. Seu pet é um ser único e precisa ser tratado individualmente. O programa da família multiespécie. Medicina veterinária, preventiva e integrada. Sejam todos muito bem-vindos ao programa PVPet, o programa da família multiespécie. É o nosso programa diário, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, para os tutores que têm os pets como membros da família, que querem saúde, longevidade, bem-estar. Então, eu vou estar trazendo bastante informação bacana. E essa semana, a série é os primeiros passos quando o filhote de cão entra para a família. Então, eu vou falar sobre aqueles primeiros meses, né, do filhotinho, quando, às vezes ele chega em casa com 45, 60 dias, às vezes com 3 meses, 4 meses, né, depende muito da fase, né, que ele chega, que ele vem para a família, mas eu vou passar algumas informações bem importantes. Então, se você tem aí amigos que têm filhotes ou que estão querendo, né, adotar um filhote, colocar um filhote para fazer parte da família, encaminhe esse vídeo, compartilha com ele, que você vai estar contribuindo muito para que essa primeira fase de vida seja bem importante, bem especial para essa família, com todo o suporte, tá? E aproveita e coloca nos comentários a cidade que você mora, e também o nosso símbolo aqui, que é o trevo de 4 folhas, né? Que é aquela sorte que a gente deseja, né? Na sorte na saúde, sorte aí que a gente constrói, né, que não cai no nosso colo. Então, a gente aqui no PVPet fala muito isso, né, da gente construir a nossa sorte, a sorte dos nossos pets, todos os dias, tá, através de ações do estilo de vida. Então, o programa de hoje, o primeiro programa dessa série, tá, é quando o filhote chega em casa, os cuidados com o ambiente, né. Então, é a primeira coisa, né? Porque antes de mais nada, o primeiro lugar que ele vai para casa, né? Para casa da família. E então, o ideal é que a família já esteja preparada para receber esse filhote, né? E cada família mora de uma forma. Tem gente que mora em apartamento, tem gente que mora em casa, né? Tem gente que mora o ambiente é muito grande, muito amplo, tem gente que mora num lugar que é menor, que é menorzinho, então precisa olhar já para isso, né, e entender quais são ali o que você vai precisar nessa fase de vida que vai chegar o seu filhotinho em casa, né. E aí eu vou contar aqui para vocês, narrar aqui um trechinho, só para vocês mentalizarem um pouquinho de como, né, deve ser a hora que esse filhotinho pequenininho, né, chega em casa, por mais que seja um cão de raça grande, eles são pequenos, né, quando eles são filhotes. E mesmo, imagina, se é um cão de raça pequena, né, os pequenininhos, aí são menores ainda, né, dá até medo da gente pisar, né, que eles ficam andando no nosso pé. Mas, ó, vamos lá. Imagine vocês entrando na casa de um gigante, onde tudo é grande, tudo é feito para a altura do gigante. A porta é grande, a fechadura fica lá no alto, a janela você não alcança para ver do outro lado. Quando a porta se abre, você avista o sofá, ele é enorme, confortável. Você não consegue ver em cima dele. Mas, no vão que tem embaixo do sofá, você consegue até colocar a sua cabeça. Andando mais um pouco, você vê uma mesa bem grande com cadeiras em volta. A família dos gigantes está sentada lá e vem um cheiro bom dali. Mas você não consegue ver o que tem lá em cima. O que te chama atenção mesmo são os pés dos gigantes. Um com sapatos, outros com tênis colorido. Tem um sem nada, com os dedos mexendo. De repente, você não viu de onde surgiu. Uma outra gigante se aproxima com equipamento maior do que você e quando liga faz um barulho ensurdecedor. E aquela coisa começa a sugar tudo à sua volta. Você sai correndo e se depara com uma grande escada.
mas os degraus parecem muros, têm 2 vezes o seu tamanho. Foram feitos para a perna do gigante. E para você conseguir subir, precisaria fazer um esforço de atleta olímpico e saltar bem alto. Então, você resolve ir para o outro lado. Sai correndo e, de repente, sofre um impacto. Fica atordoado, não sabe o que aconteceu. E quando olha novamente, percebe que tem algo invisível ali e não te deixa passar. E a gigante se aproxima e diz: Coitado, ele não viu a porta de vidro. De repente aparece o filho do gigante. Do nada vem correndo na sua direção e ele era o menor da família, mas quase pisou em você. E sem ao menos dar tempo de você correr, ele te ergueu pelas 2 pernas e te deixou pendurado, de cabeça para baixo. E ria muito achando aquilo engraçado e te balançava de um lado para o outro. Bom, pensem, tá? Que é esse o mundo, né, que o filhote ele percebe quando entra dentro da nossa casa, né? Uma casa que não foi projetada para ele, né? Mas sim para sua família de seres humanos, né? Que para eles são gigantes, né? Principalmente quando eles são filhotes. Por esse motivo, né, que no primeiro programa eu vou falar sobre o ambiente, tá? Por quê? Em uma casa, né, que você coloca um filhote de um cão, né, que ele não está socializado com a casa, ele não conhece a casa, ele ainda não conhece as pessoas, ele não conhece os barulhos da casa, ele não conhece tudo que está, aquela dinâmica ali, a gente precisa ter alguns cuidados para ele se ambientar, para ele não sofrer nenhum acidente, né, para ele não ficar com nenhum trauma emocional, tá? Porque depois que acontece, para reverter é mais desafiador. Então, a gente precisa prevenir, tá? Muitas vezes, né, eu vejo, né, que as famílias que vêm aqui no hospital, elas estão preocupadas, ansiosas, com coisas mais além, né, estão preocupadas em terminar a imunização, estão preocupadas em saber sobre castração, estão preocupadas com uma série de coisas, de sair para passear na rua, né, mas a primeira coisa, né, que realmente precisa ter atenção é sobre esses riscos, é sobre essa dinâmica na casa, né? Porque isso daí são fatores fundamentais para ele crescer saudável, sem riscos e emocionalmente bem também. Porque os traumas emocionais podem vir muito ali do que acontece nessa fase, tá? E os comportamentos também. A gente consegue já ir ajustando nessa fase de vida. Então, o primeiro passo, né, é iniciar positivamente, né, essa socialização aí com o ambiente, com a família, tá? Então, eu vou colocar aqui, vocês vão anotando aí, as coisas que vocês precisam prestar atenção, tá? Nesse comecinho. Então, o que eu indico? Começar preparando um cantinho só para ele, tá? Que tenha a caminha dele, cobertinha dele, tenha lá o comedouro, a aguinha, o tapetinho higiênico, né? Os brinquedos, o lugar dele que vai ser o portinho seguro dele, né? Que ele sabe que qualquer coisa ele vai correr para lá, que lá é o espacinho dele. E aí, cada um, né, vai ver, de acordo ali com o seu ambiente, qual é o melhor lugar para isso. Tem gente que gosta de fazer no próprio quarto, tem gente que tem um lugar embaixo de uma escada, ou prefere colocar numa área de serviço, ou prefere colocar, mas tem que ser um lugar fechado, né? Não pode ser um lugar que ele saia fora de casa ali, porque para não tomar chuva, não tomar friagem, não tomar nada disso. Então tem que ser no lugar interno, tá? Que ele vai ter esse cantinho, e o lugar que você já queira que ele acostume. Porque se você, logo de cara, já acostumar ele, por exemplo, no seu quarto, vai ser difícil depois se você não quiser que ele fique lá, depois que ele crescer, você tirar ele de lá, né? Você vai ter que fazer uma nova adaptação. Então, o ideal mesmo era que você já colocasse onde você pensa que você vai deixá-lo, tá? Muitas famílias, né, muitos casais gostam de colocar o pet para dormir na cama, né, na sua cama, né, junto. Mas, lógico, é uma escolha de cada um, né? Eu respeito, né? Quando as famílias vêm aqui, a família que faz as escolhas, tá? Mas eu recomendo que não durma na mesma cama. Por quê?
Porque se ele dorme na cama, ele vai achar que aquela cama é dele, né? Então eu vejo que tem alguns pets que começam a realmente querer mandar na cama, às vezes não deixam nem o tutor se mexer. E aí o tutor começa a ficar engessado, né? Às vezes é o casal não pode nem se mexer na cama, que ele tá ali, é o território dele, às vezes ele fica até irritado, né? O pet fica até irritado com isso. E outra questão é que eles gostam de levar coisas, né, para a cama, para a caminha deles. Então, às vezes, eles gostam de levar os brinquedos, os ossinhos, né? Então, se você dá ossinhos, aquele ossinho mastigado. Às vezes, eles levam qualquer coisa que eles encontrem: bicho, barata, lagartixa, alguma, sei lá, porcaria que eles encontrarem, eles podem também levar para a cama. Por quê? Porque eles é o lugar que eles querem guardar aquilo, né? Então, se eles fazem isso na caminha deles, ok ainda, né? Por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo péssimo, né? A Cacau, quando ela tem oportunidade, ela tem habituou a pegar o cocô do gato, mas é só quando ela tem oportunidade, porque a caixinha deles não fica no alcance delas, mas às vezes ela dá uma escapadinha e aí alcança a caixinha, e aí ela pega e leva para a caminha dela. Ela não come, mas ela leva para a caminha dela. Então, às vezes eu vou mexer ali, a gente vai limpar, né, todo o ambiente dela, a gente encontra. E já pensou se fosse a minha cama, né? Ficar encontrando fezes de gato? Então, precisa pensar nisso, porque isso pode acontecer, né? Então, eu sempre acho importante eles terem o cantinho dele, o cantinho de segurança, mesmo, por exemplo, vai ter um evento em casa, vai acontecer alguma coisa, eles. E às vezes tem alguns pets que não são tão sociáveis com outras pessoas, ficam mais com medo, não gostam de ficar interagindo, eles vão lá, ficam no cantinho deles, você deixa com as coisinhas deles, eles vão se sentir bem, não vão ficar estressados, né? Tem que ser um lugar também que eles se sintam seguros, então não pode ser um lugar muito exposto, sabe? No meio da sala, né? Tem que ser um lugar que se tiver um movimento em casa, que ele não queira, ele vai se sentir ali mais seguro no cantinho dele, tá? É um cantinho dele. Tem que arrumar esse cantinho, ver se conseguir, é o ideal. Então, depois, tá? Na cama tem uma outra questão também, que é o risco de queda, principalmente filhote. Quando o cachorro já é mais adulto, acontece também, porque chega aqui acidente de cão que caiu, bateu a cabeça, cão que cai, às vezes fratura a patinha da frente, né? Então, assim, existe esse risco, porque as camas hoje em dia são muito altas, são aquelas camas box, né? São altas, aí pega um York, né? Um pequenininho, e às vezes eles acham que vão poder pular ali e não dão conta, né? Agora, o filhote, ele realmente não tem noção, então ele cai da cama, não é que ele tenta pular, ele cai, né? Então, o que que acontece que a gente chega muito aqui? Às vezes acontece com crianças, né, com adolescentes, ou mesmo com alguém da família que põe em cima da cama e não supervisiona direitinho, ou pega no sono e o pet cai da cama. Só que um filhotinho, ele não tem nenhuma consciência corporal, ele vai cair da cama, ele pode realmente se machucar, e chegam esses filhotes aqui para nós, né? Então, por isso que é importante tomar cuidado tanto com a cama como com o sofá também, né? Às vezes coloca junto no sofá, é uma delícia, né, gente? Mas tem que ficar atento, né? Porque pode acontecer, tem esse risco. Então, eu recomendo ficar um pouquinho com supervisão, mas depois coloca no chão, leva a caminha para o lado do sofá, deixa ele junto, para não ter o risco de acontecer um acidente assim, tá? Aí depois a gente vai para o espaço, né? Restritivo. O que que acontece? Por exemplo, quando o filhote chega em casa, ele não vai poder ficar solto na casa à vontade, né? Ele tem que começar a ir, deixar ele no espaço restrito e ampliando o espaço dele conforme, né? Ele vai ganhando liberdade, ele vai conquistando uma liberdade, conforme o comportamento dele dentro da casa, né? Então, por exemplo, com supervisão, tá a família ali solta, ele vai ficar brincando, tá todo mundo olhando, tá vendo o que ele tá fazendo, ok. Mas você não consegue ficar o tempo todo supervisionando, né? Tem afazeres da casa, você vai andar para um lado, vai andar para o outro. Quando você não conseguir estar junto, supervisionando esse filhote, ele precisa ficar no espaço restrito, porque a casa é um ambiente perigoso para ele, né? E aí você vai vendo, vai pondo alguns limites e vai dando mais espaço para ele conforme ele for
se desenvolvendo e amadurecendo ali, tendo um comportamento melhor, para ele realmente não destruir a casa toda, não comer coisas que não deve, né? Porque às vezes eles comem pedaço de mobília, né? Eles destroem sofá, destroem uma série de coisas e alguns destroem, engolem, né? Os pedaços. Então, precisa tomar algum cuidado, tem que ter supervisão, tá? E aí, fazer aquela socialização gradativa, né, com as coisas da casa, então, eletrodomésticos, né, tem coisas que usa todo dia, né, você vai ligar, dependendo do que você vai ligar, e o som, o barulho daquilo, pode ser muito irritativo para eles. Tem cães que não se importam, nem, você vai ver, mas tem cães que ficam extremamente assustados, né, dispara o coraçãozinho, tudo, então precisa ir acostumando eles, sensibilizando eles com esses barulhos, né, começa um pouquinho, tipo, não vai pegar, ele tá na cozinha e ligar de repente um liquidificador, né, que vai fazer um barulhão e deixar um tempão ligado, às vezes ele não dá conta, não suporta isso, né, fica como um trauma. Aí toda vez que ligar ele vai ficar assustado, então precisa liga, mostra, e socializando, né, às vezes associa o barulho com alguma coisa, com carinho nele, para dizer que tá tudo bem, ou dá é, faz qualquer coisa ali que dê um reforço positivo para ele, né, para ele ficar calminho, mas não pode realmente expor ele a muitos barulhos ali que ele pode assustar em casa, tá? E precisa também ter esse cuidado que esses cães de 1 a 7 meses, eles estão nessa fase oral, né? Então, eles estão, acabam, começam a troca de dentição, e aí caem os dentinhos de leite, vão nascendo os dentes permanentes. A troca começa ali com os 4 meses, né? Então é a fase que eles mais começam a morder tudo, querer morder mão, querer morder objetos pela casa e tudo mais. O indicado é ter os brinquedos especiais para ele morder, né? Então ter os brinquedos próprios para o porte, para o tamanho, né? Para ele poder morder pelúcia, morder nylon duro, morder corda. E aí ele colocar essa energia da mordida nos brinquedos e não na mão, no braço, na canela, né, do pé da família e nem nos móveis da casa, né? Então, para isso precisa ter um bom enriquecimento ambiental. E é bom não estimular, né, que fique mordendo a mão, assim, porque depois, às vezes, vira uma brincadeira, aquilo ele acostuma e depois fica difícil parar, né, com isso. Outra coisa que é importante é observar ele sem escondido, né? Que pode ser com câmera, né? Então, quando tem câmera em casa, pode ser com câmera, ou realmente se esconder e observar o que ele faz quando ele está sozinho, né? Porque tem pet que é muito curioso, né? Que vai, fuça em tudo, mexe em tudo, e tem pet que não é, né, que é calminho, que não mexe em nada, não. E aí você vai vendo, né, como ele se comporta, porque tem alguns que às vezes você vai precisar, vai demandar mais tempo para ele poder ter liberdade na casa toda, sem supervisão, né? Tem outros que você percebe que ele é tranquilo, que ele não é aquele aprontador, né? Então, você também vai ter que ver nessa personalidade, esse jeitinho, né, do filhote, como ele vai se desenvolvendo, porque aí você vai poder também ir dando mais liberdade para ele dentro de casa, tá? Outra coisa importante é fazer uma adaptação, né? Então, precisa adaptar a casa, né, para o filhote. Primeiro, escanear embaixo de todos os móveis e atrás dos móveis, porque muitas vezes eles conseguem acesso. E pode ter, às vezes, objetos pequenos lá perdidos, tipo tampa de caneta, qualquer objeto, botão, brinco, né? Que às vezes sei lá, cai um brinco. E aí eles engolem, gente. Ele, nessa fase, o que eles pegam e pluf, engolem. E aí, se engolir, né? Ou dependendo, né, do tempo, se der tempo, fazer uma endoscopia, né? Para poder tirar. Mas tem casos, dependendo do que ele engolir, se for lá para o intestino, a gente precisa fazer cirurgia. E a gente faz muitas, né, aqui no hospital, né, desses cães. Então, precisa ficar atento a isso, tá? E às vezes as pessoas não imaginam que o cão vai ser capaz de fazer aquilo. Não imaginam que vai ser capaz de engolir algumas coisas, né?
Então, é importante ficar atento a isso dentro de casa, tá? É, Ah, outra coisa que é importante, dentro de escanear tudo, né, de olhar tudo? Eletroeletrônicos, eletrodomésticos que ficam no alto e tem fio, que ele tem alcance, por quê? Porque às vezes eles vão puxar o fio para brincar e cai em cima deles, o eletrodoméstico, tá? Vasos, dependendo do vaso, se é um vaso muito pesado, dificilmente o pet vai conseguir derrubar, mas dependendo ali do tamanho, do peso do vaso, se ele conseguir puxar alguma pontinha de alguma coisa, esse vaso também pode cair em cima dele. Então também tem que ficar atento. Comer planta, comer essas coisas dentro de casa, tem que ficar atento, né? Coisas assim que realmente podem gerar acidentes, né? Acesso ao fio de energia, e às vezes eles mastigam o fio, eles não puxam só. Eles mastigam o fio, mastigam, eles podem se eletrocutar, tomar um choque, né? Então não pode deixar fio de energia elétrica próximos a eles, tá? Sacadas e janelas tem que ter tela. Não pode ter sacada e janela com um móvel próximo, né? Porque eles podem subir e cair. A gente tem casos aqui de não só de gatos, né? Porque gatos, é, a gente já tem muito histórico disso, eles pulam, né? Então, normalmente quem tem gato cerca tudo, né? Mas quando a pessoa tem o cão, ela acha que o cão não pode pular, mas pulam também, tá? A gente já recebe aqui cães que pularam da sacada, pulam de janela, sobem no sofá e pulam, né? E é terrível, né? Porque, né, o risco é muito grande aí de realmente ou ser muito grave ou ele não resistir, né, aos ferimentos. Então tem que ficar bem atento. Lixo no chão. Então, por exemplo, lixo que deixa na cozinha, no chão, na área de serviço, o que acontece? A gente joga no lixo o resto de alimento, às vezes saquinho de embalagem de carne, né? Então fica com aquele cheiro para eles, pelo amor de Deus, né? Então, eles fazem de tudo para abrir aquele lixo. Ou, se o lixo não tem tampa, fica mais fácil. E às vezes joga ossos. Se eles têm acesso de conseguirem virar o lixo, eles engolem o plástico que está com o caldinho lá da carne, eles engolem o osso, eles fazem um estrago também, altamente perigoso, tem que tomar muito cuidado, tá? Às vezes eles comem o saco de lixo, porque o saco de lixo está com cheiro de alimento, eles comem o próprio saco, né, por conta do cheirinho que tá. Então, tem que tomar muito cuidado, de preferência deixar o lixo no alto, né? Acesso a produtos de limpeza e baldes. Então, tem pet que bebe o que está no balde, então, às vezes é cloro, às vezes é sabão, né? Aí intoxica, passa mal, vem para cá, então, assim, é muito arriscado e totalmente sem noção, pessoal, eles bebem, tá? Às vezes eles caem dentro do balde e às vezes derruba, beleza, eles se molham, mas existe risco de afogamento também. Porque se ele conseguir, por algum motivo, cair, entrar dentro, se for pequenininho, conseguir entrar dentro de uma bacia ou de um balde, às vezes eles também podem se afogar no próprio balde se não tiver ninguém por perto, né, que possa socorrer. Então, é altamente perigoso, tá? A escada, tá, pessoal? A escada tem um grande risco também de queda e lesão. Hoje em dia, né, essas casas modernas, as escadas são todas vazadas, né? As escadas são modernas, bonitas e não são de parede, né? Tudo vão. Então, é vão, às vezes no degrau tem vão, né? Ou na lateral. E aí, então, eles não podem ter acesso. Eles não podem subir e descer sozinhos. O que tem que fazer? Bloquear. Tem que, de algum jeito, bloquear a subida e bloquear a descida. Então, se você mora numa casa de 2 andares e você vai levá-lo para o segundo andar, você leva ele no segundo andar e lá vai ter um bloqueio para ele não descer. Pode ser portão, pode ser uma tela, mandar fazer uma telinha e só quem vai subir e descer dá trabalhinho, né? A família vai ter que ir lá e prender, abrir, prender, mas vai ter que dar um jeito de fazer isso. Porque eles aprendem rápido a subir a escada, e eles são sem noção, eles podem realmente cair, é queda, é altura, para eles é muito alto, pensa um cachorrinho pequeno, né, cair de uma altura de uma escada, é muito grave, tá? E aí, ficar, é, outra coisa, ou improvisar alguma coisa, porque qualquer obstáculo ali que coloque, eles não vão conseguir pular esse obstáculo maior, né? Então, precisa fazer uma adaptação, tá? A gente atendeu um caso, eu vou colocar aqui a imagem para vocês, de um filhote de Beagle. Ele chegou aqui no hospital,
ele caiu. Ele caiu do alto da escada, a escada vazada. Quando ele caiu, ele fraturou as duas patinhas da frente. Agora, você imagina um filhote, né? Precisar fazer repouso, ficar imobilizado com as duas patinhas da frente, nessa fase. Ele ficou um tempão internado aqui no hospital, porque a tutora não dava conta, né? Como que ia fazer para cuidar? Ela saia para trabalhar, ele ficar sozinho, e não tinha como, né? Então, assim, é, é, é uma doideira, mas o risco é muito grande e precisa, né? A gente precisa prevenir isso, precisa pensar nessas coisas para realmente não acontecer. A gente não acha às vezes que vai acontecer, mas acontece, né? Aí depois, fora isso, outra coisa importante, deixar instruções visíveis para todos os integrantes da casa sobre esses cuidados. Porque às vezes você está vendo isso, você vai lá, faz tudo que tem que ser feito, mas tem outras pessoas da casa, às vezes tem uma diarista que vai na casa, uma mensalista, né, que trabalha na casa, ela também precisa estar as instruções do que tem que ser feito, não deixar a escada fechada, não deixar ele fazer isso, não deixar ter acesso ao lixo, tem que estar lá um checklist para todo mundo da casa dos cuidados que tem que ter, porque não adianta uma pessoa só, né, ter os cuidados, né, a família toda que precisa ter, tá? E, e eles, né, aprontam pra caramba, são cheios de energia, né, aprontam bastante. Outro cuidado importante é quando chega da rua, o sapato. Por quê? Porque a gente, né, anda na rua, pisa em tudo quanto é lugar, e aí quando chega em casa, eles adoram cheirar e lamber o sapato. Por quê? Porque eles farejam, aquilo tem cheiros distintos, diferentes, coisas novas, né? Então, deixar o sapato em algum lugar, no alto, ou entrar sem o sapato na casa e colocar no lugar que ele não tem acesso, tá? Por quê? Porque realmente ali ele pode estar se contaminando. Normalmente nessa no comecinho eles ainda não estão com a imunização ok, não tomaram todas as vacinas, né? E eles podem pegar aí uma virose, verminose, né? Alguma doença que a gente traz para casa na sola do nosso sapato, tá? Então tem que também ter bastante cuidado. Outra coisa, não é indicado, pessoal, deixar eles um longo período de tempo sozinhos, né? Então, a família vai ter que dar um jeito de quando pegar o filhotinho. Se for uma pessoa sozinha, mora sozinha, ela e o filhotinho, tem que dar um jeito ali de dar um suporte, fazer alguma coisa para ele não passar um período longo sozinho, porque isso gera neles uma grande ansiedade. Pensa só, ele nasceu, né? Ficou com a mãe, com os irmãozinhos, né? Ele de repente, ele é tirado da mãe, da ninhada, do convívio ali com os outros, vai para um ambiente, para uma casa e fica sozinho, eles precisam dessa convivência social. E ficar sozinho muito tempo para um filhote vai gerar ansiedade, ele pode ficar e já desenvolver alguns traumazinhos também emocionais, e aí depois ele vai apresentar comportamentos ruins, que depois fica mais difícil, depois que já ficou instalado, né? Então, tem que ver como que vai se fazer se organizar para dar esse suporte pro filhote, né? E até aqui, né, a gente falou de coisas que podem acontecer no ambiente interno, mas eu também vou trazer agora algumas coisas para quem mora em casa e tem área externa, tá? Porque tem outros riscos que podem acontecer. Então, por exemplo, tem que tomar bastante cuidado quando ele tem acesso à frente da casa onde tem o portão da rua, tá? Principalmente casas que tem portão vazado. Quando é filhote, primeiro, ele pode vazar pelo portão, né? Então, o indicado para não correr risco, se tiver um portão com buraquinhos, alguma coisa, gradezinha, tudo, é colocar uma tela, tá? Igual de sacada, para que ele não corra o risco dele, de repente, você piscar, ele correr e passar, né? Porque o risco é muito grande. Então, a princípio, fechar enquanto ele for filhote. É ideal que ele não tenha contato na frente da casa, porque ele pode ter contato com outros animais de rua e ele pode, né, ser contaminado por algum adoecimento. Existe risco também quando tem portões vazados, de cães na rua agredirem, né? Ele colocar a cabecinha para fora, ele colocar, às vezes, ele curioso, né, vai olhar e passa um cachorro na rua e agride, né? A gente já teve casos aqui de acontecer
de outro cão morder, grande, morder a cabeça de um cão pequeno e fazer várias fraturas, tudo, né? Então, é arriscado. Outra coisa que acontece quando ele tem acesso à frente da casa, que tem a garagem, tá? Risco dele, são várias coisas, tá? Risco dele ficar preso no portão eletrônico. A gente já teve casos de pets que ficaram, que abriu o portão, abriu, depois na hora de fechar, o pet ficou preso no portão, tá? Risco dele fugir na hora de abrir e fechar o portão para o carro entrar e sair. E o pior deles, que é o risco do tutor atropelar o pet na garagem, tá? E quando mais acontece isso, é quando o tutor vai sair de casa. Por quê? Porque às vezes você tá no automático, né? Você tá correndo, vai sair, tal, 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 nem se dá conta que ele vem atrás, porque eles andam colado no nosso pé, né? Eles ficam andando igual sombrinha, né? O filhote. E aí você entra no carro, não viu, sai. Quando você sai, acaba atropelando e normalmente, né, é fatal, né? Então, e assim, isso acontece, gente, assim, com uma certa frequência, tá? E quando isso acontece, assim, a família fica tão desolada, né? Principalmente quem estava dirigindo, apesar de ser uma fatalidade, né, de ser uma coisa que, imagina, ninguém espera que isso aconteça, mas a pessoa fica assim, se perdoa, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. E E aí a gente também tem que prestar atenção, né? Tirando dessa área de garagem, quando tem jardim, quando tem canteiro, né? Gramado, para que esse gramado se mantenha com a graminha baixa, para que esse jardim se mantenha de uma forma que você consiga visualizar ali, porque ele vai se embrenhar lá, né? O filhote vai querer entrar, ver se não tem planta tóxica, né? E por quê? Existe risco ali, não só das plantas tóxicas, mas também de animais ali peçonhentos, aranha, escorpião, não pode deixar nada entulhado, né? Às vezes tem casas que tem em área externa, às vezes pisos entulhados ali, que às vezes fez uma troca, alguma coisa, uma reforma, deixa alguma coisinha ali, não pode, porque tem bichos ali que ele pode tomar, e quando é filhotinho, às vezes também pode ser fatal, ou faz um estrago, né, porque no tecido, né, na pelinha deles, tá? Até as pedras de jardim podem dar problema, tá? E eu vou explicar por quê. Eu vou contar uma história aqui de uma paciente. O que aconteceu com essa pacientinha, tá? Uma pacientinha de 4 meses da raça Bull Terrier. Os tutores, né, a família, trouxeram ela aqui pro hospital passando mal, com alteração gastrointestinal. E quando a gente foi verificar, ela estava com diarreia e no próprio consultório ela já soltou algumas pedrinhas. E aí, quando ela soltou aquelas pedrinhas nas fezes, o tutor já identificou que eram as pedrinhas de jardim, aquelas pedrinhas brancas, sabe? E vou até colocar a imagem dela aí para vocês verem, tá? E aí ela começou a soltar essas pedrinhas nas fezes. No próprio consultório, quando foi palpar ela, mexer, já sentiu as pedrinhas. Até o tutor, a gente, né, já foi colocado, ele palpou e sentiu, ele ficou super impressionado, né? A barriguinha dela estava cheia de pedrinhas, né? O estômago dela. E aí ela fez ultrassom, foi detectado realmente que o estômago estava cheio, só que já tinha no estômago, já tinha no intestino, e o risco era muito grande de ter uma obstrução, né? Quando obstrui, entra ali, assim, para uma cirurgia de emergência, porque fica tudo parado, né? O aparelho gastrointestinal. Então, assim, existe um grande risco quando isso acontece. E aí foi um baque para a família, né? Que aquela bebê ter que já passar por uma cirurgia dessas, né? Então, ela fez o pré-operatório e precisou fazer uma cirurgia para abrir o estômago e tirar todo o conteúdo que estava lá dentro. E vocês não vão acreditar, porque tinha meio quilo de pedrinhas dentro do estômago dela, 500 gramas de pedrinhas dentro do estômago dela. O que foi tirado, a gente colocou no saquinho, que a gente vai colocar a imagem também para você, e pesou. Imagina só um filhote com tudo isso dentro do estômago, fora o que ela já tinha soltado ali nas fezes, e eram pedrinhas que tinham pontas, né, também, então, assim, o risco de machucar era muito grande, tá? Então, o que aconteceu nessa brincadeira, né, o filhote no quintal, quando que o tutor imaginar
de repente ela engoliu um monte de pedra, né? Então, tem coisas, às vezes, que nos pegam de surpresa, nos surpreendem, né? Só que aí veio a outra questão, né? Foi perguntado, né, para essa família se o que tinha de pedra no quintal. Por quê? Porque ia ter que tirar. E aí o tutor falou que o quintal tinha 8 metros por 8, era enorme, e cheio de pedra no jardim. E aí a gente falou, bom, eles não aprendem com essas coisas. Se colocar ela de volta, ela vai comer de novo. Já pensou? Tinha acabado de passar por uma cirurgia, ela estava internada. O que os tutores fizeram? Falaram, pode deixar. Enquanto ela ficou lá internada, eles chamaram a empresa lá de jardinagem e tiraram todas as pedras do jardim. Olha só aí na imagem a quantidade de pedras que eles tiveram que remover do jardim. E eles resolveram gramar, né? Colocar grama, substituir por grama, para não acontecer mais isso. Porque, gente, é cada coisa, né? Então, a gente tem que estar realmente muito atento, tem que saber, tem coisas que por mais que a gente, né, se esforce, que nem no caso dessa família, e tome todos os cuidados, tem coisas que fogem, né, às vezes do nosso alcance. E, gente, tá tudo bem, eu sei que cada um dá o seu melhor, né, a gente fica comovido de ver o que as famílias não fazem, o que elas não fazem de adaptação, o que elas fazem, normalmente, quando a gente passa as recomendações, a questão é que tem muitas famílias que não sabem, e aí, quando chegam aqui, já aconteceu. Mas quando a gente passa as recomendações, né, para a maioria das famílias, é, eles vão atrás e fazem tudo que tem que ser feito realmente para proteger aquele filhote. Olha só quanta coisa, né, gente? Isso tudo é assim, né, quando o filhote chega em casa, né? Pode, em 2 dias, pode dar um beozaço lá, pode acontecer já um problema. Por isso que é bom já se programar, né? Sabendo que ninguém pega um filhote do dia para a noite, né? Normalmente as pessoas pensam, né? Decidem. Então, antes de buscar, já pensa nisso, porque senão depois fica um corre, né? Dá uma correria para poder colocar a casa em ordem, né? Para a chegada do filhotinho, né? Então, é, quando, vamos lá, deixa eu ver onde eu parei aqui. Fiz esse conteúdo, acho que esse conteúdo vai ficar até grandinho, mas ai, gente, eu tinha que contar essa história, porque essa pet realmente foi uma coisa, ela ficou bastante tempo aqui com a gente, eles ficaram com medo de levar ela para casa depois, sabe? Então, é, quando a gente traz, né, o primeiro pilar proteção, e quando eu estou trazendo, estou iniciando esses programas falando disso, porque eu acho que são realmente as primeiras coisas que a gente precisa alertar. É um alerta, né? Porque a gente vê, para nós aqui, como a gente vê isso semanalmente e vê o sofrimento das famílias, né? Vê o estado que as pessoas chegam aqui de desespero, né? E quando a gente dá o diagnóstico, fala que tem um corpo estranho, ou quando sofre um acidente, é, a gente não gostaria que acontecesse, né? Esse tipo de coisa. Então, por isso que a semana passada eu já trouxe isso, essa semana, né, eu vou trazer várias orientações aqui dos filhotinhos, né, e o que a gente recomenda é que as famílias busquem auxílio profissional, né, então, assim que pegar o filhote, já levem no médico veterinário de confiança da família, ou um indicado, ou busquem clínicas e hospitais que fazem esse atendimento, né, do cão desde a primeira fase de vida até a fase geriatra, né, que dá todo o suporte para quando acontecer, porque é bom você ter aquele profissional para os momentos preventivos, né, bons que a gente quer, o que a gente mais quer é tratar tudo na prevenção, né, a gente ir fazendo as coisas de acordo aí com a fase de vida, mas que também dê suporte na hora das emergências, né, esteja 24 horas, que tenha aí todo um suporte aí de uma equipe que já conhece ele, que quando acontecer qualquer coisa vai poder socorrer. Então, é importante, né? Aqui na LM, né, a gente tem uma equipe 24 horas, a gente trabalha com a equipe multidisciplinar preventiva, né? Pensando na prevenção, então tem todo o pessoal que faz esse atendimento preventivo para os filhotinhos, tem os profissionais envolvidos, nutróloga, o laboratório, os exames de imagem quando são necessários, né, e todas as terapias aí que a gente faz desde essa primeira fase de vida, justamente para isso, né, para a gente dar esse conforto, esse acolhimento aí para as famílias, né, e
Uma outra coisa importante, né, que eu queria trazer para vocês é também fazer acompanhamento com especialista em comportamento, né? Aqui no hospital também a gente tem a especialista que atende os filhotes, pode ser até ser online, que ela já vai dar bastante orientação também. E bem importante é que os filhotes precisam ter uma rotina, né? Eles têm que ser regrados, tem que ter um estilo de vida, uma rotininha, tem que acostumar eles. Desde que eles chegam em casa, eles precisam disso para eles terem uma infância saudável, né? É igual neném, né? Eles têm que dormir bem, ter o sono deles profundo à noite, no escurinho, na caminha deles. Aí eles acordam cedo, vão ter lá a atividade dele, né? No comecinho, nessa fase de filhote, não pode sair para passear enquanto ele não tiver todas as vacinas, né? Tiver imunizado, para não ter risco de pegar a virose, tá? Mas ele pode sair, tomar um solzinho. Se for tomar sol, o ideal é que não seja pelo vidro, tá? Tem que ser o sol direto, né? Então, numa sacada do apartamento, tomar um solzinho, ou se tiver a casa, deixar ele sair para tomar o solzinho ali. E depois, é, tem aquela sonequinha da manhã, tem a comidinha, o alimento balanceado que vai ser feito, as brincadeiras, né? O filhote dorme mais, então depois tem sonequinha da tarde. E aí ele vai tendo aquela rotina, horário para dormir, horário para comer, né? Depois vai ter horário para tomar sol, horário para passear, né? E aí, sim, você faz um ritmo ali, aquele cronogramazinho, e quando acontecer qualquer coisa, você logo percebe que algo não vai bem. Para o pet, ele vai ser emocionalmente e para o comportamento dele, se ele tiver uma rotina, tudo vai ser melhor. Um cão, se ele não tiver rotina, vai dar trabalho, vai dar problema, tá? Então, a rotina é muito importante. Então, pessoal, acho que hoje já trouxe bastante informação aqui para vocês, aí do ambiente, né, da casa, das coisas que são importantes. Essa semana eu vou trazer assuntos bem legais aí para o filhote. Esse é só o primeiro dia, né? Vamos chegar, primeiro dia já aí com o primeiro P, proteção do ambiente, e espero vocês aí nos próximos programas. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, compartilha aí com as pessoas, os conhecidos, os seus amigos que têm um cão ou um gato em casa. E amor, atitude e ação. Até amanhã. Cuidem-se.